Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória e hoje eu vou falar um pouco sobre um livro pelo qual eu tenho muito carinho, que é um livro que foi escrito em 1835 por um negro escravizado cubano. Ele escreveu a própria história para alcançar a liberdade. O nome desse livro é a Autobiografia do Poeta Escravo. A escravidão é um assunto que eu gosto muito de estar sempre lendo alguma coisinha, porque eu acho que é um período importante para a gente entender o nosso presente. Ela moldou muitas das relações sociais que a gente tem hoje. É importante entender que a escravidão africana ela foi um fenômeno que envolveu vários continentes e que por muitos séculos ela foi a base da comunicação entre a Europa, a América e a África. Do século XVI até o século XIX, mais ou menos 12 milhões de africanos foram traficados do continente para outros territórios. Por causa disso, muitos países vão ter experiências em comum. Então, às vezes, a gente se surpreende com histórias muito parecidas nos Estados Unidos, no Brasil, em Cuba, outros países ali na região do Caribe também. Então, quando a gente pega um livro como a autobiografia, tudo já soa muito familiar. Inclusive, as plantações em que os escravos trabalhavam vão ser similares em alguns locais. O Robin Blackburn, um historiador da escravidão, ele fala que no século XVIII o açúcar ele ganha uma grande importância como produto de exportação. O açúcar e o melado, né, que era um dos subprodutos do açúcar. E é nesse momento também que vai crescer muito o número do tráfico escravo. O Juan Manzano ele nasce ali no auge dessa elite plantadora de açúcar. Ele nasce em 1797. Bom, o Juan Manzano ele nasce numa colônia espanhola, né, que era Cuba, e a Espanha foi o quarto maior traficante de escravos do período escravista, ficando atrás do Brasil, da França e da Inglaterra. Dos mais ou menos 10 milhões de escravos que desembarcaram vivos na América, Cuba recebeu 878 mil deles, ou seja, quase 9%. Foi um dos países que mais recebeu escravizados. Quem é o campeão, gente? A gente consegue ser o campeão de tudo que é ruim, né? Então, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos, mas Cuba recebeu uma quantidade significativa também. Por que eu dei essa volta toda antes de falar do livro propriamente dito? Porque o Juan Manzano, ele nasce ali num período de auge do tráfico negreiro. Ele nasce no seio da elite do país dele, uma elite que sobrevivia das plantações de açúcar. E esse período em que ele vive é um período que alguns historiadores vão chamar de segunda escravidão, porque é uma escravidão muito mais organizada, uma escravidão muito consolidada. É um momento em que, por se ter mais mão de obra traficada, você precisa organizar melhor essa mão de obra. Então, eu vou tentar abordar aqui as coisas que eu acho mais ricas desse livro. Com as palavras do Juan Manzano, a gente consegue acessar as dinâmicas do escravismo de Cuba daquele período. A gente consegue entender o cotidiano de uma pessoa escravizada em primeira pessoa, essa pessoa falando sobre si mesma. E o livro é fruto de uma época em que o abolicionismo estava começando a ganhar força. Então, ele só foi possível por causa desse pensamento abolicionista que estava se encorpando. Então, como que a obra do Juan Manzano se relaciona com os acontecimentos políticos da época? O que se conta é que o livro do Juan Manzano ele foi primeiro pensado, cogitado a sua escrita, quando o Juan Manzano, no meio de um sarau, uma espécie de sarau de um dos grandes donos de escravos lá de Cuba, o Domingos Del Monte, recita um poema sobre as tristezas da sua vida como escravo. As pessoas que estão ali se comovem e elas fazem uma vaquinha para o Juan Manzano para ele começar a escrever o livro. A alforria do Manzano só foi comprada depois que o livro já estava escrito. Então, esse livro foi escrito por uma pessoa que ainda era escravizada. Bom, em Cuba, esse livro foi financiado pelo Domingo Del Monte, e ele foi publicado lá na Inglaterra por um membro do movimento abolicionista. Quando essa autobiografia já estava concluída, se realizou uma coleta, então a vaquinha das elites, e cada um deu uma esmola lá, uma merreca, para que esse escravizado fosse libertado. Ninguém se comprometia em, eu vou pagar a alforria dele. Não, eles sempre se reuniam para fazer isso, porque
pagar a alforria de alguém quando você é um dono de escravos é um negócio muito absurdo. A gente não tem muitas narrativas da América Latina desse tipo, assim, contando a história de um escravizado que realmente existiu. As similares que a gente tem são a do Mahoma Bacuaqua, que foi um escravizado que foi trazido para o Brasil, mas depois viveu boa parte da vida nos Estados Unidos. A gente tem também um relato, que já é do século XX, que foi recolhido de um quilombola, Memórias de um Cimarrão, o nome desse relato. E o nome desse ex-escravizado, né, desse relato, é o Esteban Monteiro. Mas nos Estados Unidos e na Inglaterra teve muito financiamento, muito estímulo a esse tipo de narrativa na época em que o movimento abolicionista estava ganhando corpo. Acho que a que está mais presente na nossa memória é a 12 anos de escravidão, conta a história lá do Solomon Northup, que foi escravizado ilegalmente durante esse período. Mas tem várias outras, eram usados como livros de conscientização sobre os horrores da escravidão. E aí, outra coisa interessante é que em Cuba, quem começa a pensar essas problemáticas em torno da escravidão são exatamente os donos de escravos. Então, o pensamento deles sobre o abolicionismo não é um pensamento radical, assim. Não é tipo, vamos libertar os escravos. Eles pensam muito mais assim, é ruim maltratar tanto, é um pensamento reformista. Esse livro ele tem muita influência de um abolicionista britânico chamado Richard Madden. Esse cara ele foi para Cuba exatamente para ver como os escravizados estavam sendo tratados ali. Então, o livro do Manzano ele é uma síntese assim, das disputas que estavam acontecendo dentro do movimento abolicionista, de um abolicionismo mais reformista, um abolicionismo mais radical, das disputas que estavam acontecendo ali em Cuba também. Cuba foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, esse livro ele só foi publicado na íntegra por lá em 1937. Demorou muito. Uma outra coisa muito legal do livro é que ele vai dar pra gente acesso aos pensamentos, aos sentimentos de uma pessoa que estava vivendo naquela época. Ele não era um escravo típico, ele era filho de uma escrava doméstica, com um outro escravo doméstico. Ele teve uma educação diferente do resto dos escravos daquela propriedade. Foi uma educação muito mais rica do que a dos outros. Ele cresceu com pai, com mãe, ele conheceu avô, ele tinha vários irmãos com quem ele tinha uma relação próxima. E numa sociedade em que a qualquer momento você pode ser separado da sua família por conta de vendas, isso é uma coisa interessante, assim, era uma pessoa que tinha sua família conservada ali no meio da escravidão. Isso não era tipo, nossa, meu Deus, que raridade, mas também não era tão comum. A rotina de trabalho dele também não era tão pesada quanto a de um escravo rural, por exemplo. Então a gente não está falando daquele escravizado que a gente vê na plantação de algodão dos Estados Unidos no filme, ou que a gente vê nas novelas aqui do Brasil trabalhando na roça de açúcar. Ele era um escravizado, digamos assim, privilegiado. Não dá para falar em privilégio, né, gente? Mas foi só um modo de dizer. E essa vida que ele levava fez com que ele conseguisse aprender a ler escondido. Esse livro foi fruto de um discurso muito bem escolhido. O Juan Manzano ele não podia simplesmente colocar no papel tudo aquilo que ele pensava. Ele teve que escolher as palavras de um modo que elas fossem comoventes, que elas não irritassem tanto os proprietários de escravos de Cuba. Então, esse trabalho dele com a escrita é algo muito importante também. Ele tá sempre assim, eu sou muito castigado, eu sou a pessoa mais desgraçada da face da terra, nada de bom acontece na minha vida. Mas aí ele corta disso mas eu sou muito grato aos meus senhores me deram muitas oportunidades. Ele fica fazendo essa negociação no próprio modo dele de escrever. Isso pode dar pra gente a impressão de que ele é uma pessoa conformada com aquela situação em que ele vive, mas tem que ler também as entrelinhas, né? Então, em alguns momentos dá pra perceber que tem brechas nessa gratidão, nessa obediência dele. Em um momento ele se define como o cachorrinho da sinhá dele, porque ele tinha que seguir ela o tempo inteiro. Em outro momento ele relata uma fuga que ele fez para não ser castigado e aí ele pediu um apadrinhamento. Então ele foi até a casa de uma outra pessoa, que era um branco da elite e tal, e falou, olha, esse castigo que vão me dar é um castigo injusto. Você tem como me apadrinhar e me defender? E mais do que isso, ele fala, me davam vergonha esses apadrinhamentos. Então,
ele tem uma noção de que aquilo não é uma vida digna, né? Ele não quer precisar ser apadrinhado por alguém para não ser fisicamente castigado. Ele fala muito da família dele, de como a família dele foi muito importante para ele ter forças para sobreviver àquele cotidiano, de como o afeto dessa família dava conforto para ele durante o período em que ele foi escravo. E os sentimentos do Manzano na obra também são coisas muito legais de ler, porque ele fala muito sobre tristeza e de tristezas debilitantes, assim, que ele passava épocas na cama, de tão triste que ele tava, que ele não conseguia comer. E olhando com o olhar de hoje, a gente consegue perceber que o Manzano provavelmente sofria de uma depressão, né? Então, ler sobre isso naquele período, eu acho sensacional. Agora, falando um pouquinho sobre as dinâmicas sociais que o livro do Manzano mostra, ele vai mostrar pra gente como as elites se comportavam, como as fazendas funcionavam, quais eram os tipos de castigo, as divisões entre os escravizados, e no momento em que a escravidão ainda está muito longe de acabar, né? Foi em 1935, a escravidão acaba em 1886 lá em Cuba. Bom, uma coisa que aparece muito é a divisão entre o mundo urbano e o mundo rural. Então, em Havana, que era a cidade, as pessoas elas iam a peças, tinham uma vida noturna muito forte. E Matanzas já era um mundo mais rural. Em Matanzas, a presença de escravos era muito mais forte. E as famílias das elites elas se deslocavam entre esses dois mundos, porque elas tinham fazendas, mas também tinham negociações a fazer nas cidades. Essa divisão de espaços vai impactar muito a vida do Manzano, porque ele era um escravo urbano e toda vez que ele comete alguma desobediência, uma das possibilidades de castigo é ir trabalhar nas fazendas. Então, o trabalho rural é visto como um castigo para o escravizado urbano. Também vai falar de várias coisas como os tipos de roupa que os escravizados usavam. Na cidade era um tipo, e mesmo assim os escravos que eram mais próximos dos senhores se vestiam diferente dos que eram mais distantes. No mundo rural era uma roupa específica também, então você conseguia saber a função daquele escravo pelo traje que ele utilizava. Também aparece que os escravos que tinham uma função eram desencorajados a ter relações com os escravos que tinham outra função. Então, o Manzano, por ser um escravo que costurava, desenhava, fazia trabalhos mais artísticos, ele era alugado por outras pessoas para trabalhar para outras pessoas, os outros escravos ali daquela propriedade são desencorajados a falar com o Manzano. Uma outra coisa legal também é que aparece um fenômeno que é o fenômeno da coartação, que era quando um escravo tinha o seu preço de compra fixado, assinavam ali um papel, né, em que ele tinha como ir comprando a sua liberdade aos poucos, por parcelas. E aí a mãe do Manzano era coartada, mas ela nunca alcançou a liberdade. E boa parte desses escravos coartados também não conseguiram chegar no final ali do pagamento da sua alforria. O Manzano ele escreveu outras obras, ele chega a escrever uma peça chamada Sua Filha, ele tem os livros de poema, autobiografia, mas a carreira de escritor dele vai acabar por conta da repressão do Estado escravista cubano. Em um determinado momento se percebe que pode acontecer uma rebelião de negros chamada Conspiración de la Escalera. As pessoas que estariam envolvidas nisso, elas vão ser presas e algumas vão ser mortas, como um dos líderes, o Plácido. O Manzano, ele fica perseguido nesse período, não se sabe se ele tinha envolvimento ou não, porque isso não está comprovado. E depois disso, ele encerra a carreira dele como escritor. Então é legal ver que a história dele, como pessoa, se relaciona em mais um ponto à história do país em que ele viveu. Bom, se você tiver interesse em saber mais sobre a vida do Manzano, tem uma parte da autobiografia dele online, que é no site juanfranciscomanzano.com. Nesse site tem várias informações sobre a vida dele. Tem esse livro, né, que é a tradução da autobiografia que ele produziu. Alguns dos poemas dele estão no livro Poetas de Color, que foi organizado pelo Francisco Calcagno, ou Calcagno, não sei como pronuncia o nome dele, mas um livro de 1878. Esse livro está disponível na loja da Amazon, né, na loja do Kindle, na verdade, de e-book. Não dá para a gente colocar a experiência do Manzano como a experiência universal do escravizado,
mas ela capta muita coisa que muitos escravizados viveram. Ela é muito interessante, muito rica em detalhes. E assim, a gente já é tão invadido no cotidiano por narrativas estadunidenses sobre todas as coisas, e sobre escravidão também, que ter uma narrativa que é da América Latina, que é de Cuba, é algo muito bacana para a gente ter contato. Esse livro, ele faz parte da minha vida há alguns anos. Eu já reli ele algumas vezes. Todas as vezes em que eu leio, eu fico focada em alguma coisa. Eu reli ele agora no período, né, do isolamento social. Os sentimentos do Manzano aqui dessa vez pesaram muito pra mim, assim, porque ele fala muito de tristeza, de solidão, então isso acabou pesando dessa vez. Mas em outras vezes o que me pesou foi a insubordinação. Em outras vezes o que me pesou foi a organização da escravidão. Então esse livro aqui é um livro muito bacana para ler, se você for professor, para usar em sala de aula, cruzando com outras fontes. Enfim, leiam Juan Francisco Manzano. Tchau, tchau.